Boa noite a todos e a todas. Sejamos todos bem-vindos nessa casa de oração e reflexão. E para iniciarmos a nossa noite de hoje, eu vos convido a fazermos uma prece. Elevarmos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador. Agradecermos tudo aquilo que temos. Agradecermos a existência presente aqui na Terra, os afetos que conquistamos, as experiências que nos são doadas para que possamos aprender. Agradecermos o ar que respiramos, o alimento que nutre o nosso corpo físico, mas acima de tudo, que sejamos gratos aos espíritos amigos que nos auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Que possamos na noite de hoje refletir e, mais do que tudo, assimilar mais um pouco do ensinamento da doutrina. Que assim seja. Para a noite de hoje, vamos fazer uma reflexão sobre a lei de causa e efeito. O que é uma lei? Lei. O que são as leis? Nós somos muito acostumados aqui no mundo terreno com as leis. Existem vários tipos de leis humanas. São regras. Mas muitas vezes nós nos vitimizamos, somos egoístas, insensatos e olhamos para as leis e, se elas não estão de acordo com a nossa vontade, costumamos dizer: ai, essa lei me prejudica, foi feita só para me prejudicar, foi feita só para prejudicar o meu grupo social, o meu grupo familiar. Mas vamos fazer uma reflexão para além da nossa visão, às vezes errada, enganosa, sobre a questão das leis. Comecemos pelas leis humanas. Leis, regras. Regras que organizam a nossa sociedade. Com qual objetivo? Para nos dar segurança e proteção. Vamos pegar uma leizinha muito simples, mas olha, minúscula. Uma lei de trânsito, a questão da mão dupla e da mão única. Já imaginaram se agora fosse totalmente abolido aqui na nossa cidade? Tem mais mão dupla, mão única? Cada um vai sair, vai andar como quiser, com o carro, com a sua moto, com o caminhão, vai entrar e sair à vontade nas ruas. Está abolido. Quantos chegariam em casa ilesos de nós agora, se isso fosse abolido? Imagine todo mundo entrando e saindo como queria. Que confusão, que emaranhado, que truncamento. Vejam que uma lei humana, simplesinha, na verdade, facilita a nossa movimentação. Isso é uma lei muito simples. Mas além das leis humanas, nós temos as leis divinas. São muito maiores, mais complexas, e nós estamos submetidos às leis divinas, embora não percebamos. Não é porque nós não percebemos alguma coisa que ela não existe. E uma dessas leis, que é a nossa proposta da noite de hoje, é falar sobre a lei de causa e efeito. O que é a causa? A origem. A causa é o motivo, a razão, é o que faz com que algo exista. É a causa. E o efeito? A consequência. Ah, mas mais uma vez, como nós nos enganamos. Aliás, temos andado tão enganados. Lembro-me agora do bater de ombros de
tantas pessoas que nesta encarnação tenho visto. Bate o ombro e usa o verbete. Não dá nada. Acho que muitos já ouviram aqui, né? Dá sim. E o que a doutrina espírita nos diz? A doutrina espírita nos diz que estamos submetidos a essa lei natural. Todos, ricos, pobres, encarnados, desencarnados, crianças, velhos, homens, mulheres, independente do país, independente do planeta onde estejamos coabitando. O que diz essa lei? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma reflexão sobre essa lei e diz assim: essa lei nos faz compreender o sofrimento atual e nos reporta a Jesus, quando disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Mas qual o objetivo desta lei? Porque tudo que o Pai Celestial fez e faz tem um objetivo maior. E o objetivo é ressignificar as relações entre todos nós. É que tenhamos, né, uma finalidade proveitosa com o exercício dessa lei. Causa, vamos pegar o sofrimento. A causa dos sofrimentos a que todos nós estamos submetidos estão todas nesta encarnação? Quantos sofrimentos nós já passamos ou passaremos? E se nós observarmos, nós não encontramos uma causa, um motivo que tenha gerado aquele sofrimento nesta encarnação. Bom, em sendo espíritos que reencarnamos várias vezes, já tivemos tantas e tantas e tantas outras encarnações. Se a causa não está nesta encarnação, ou se quisermos chamar nesta vida, é porque está em uma outra. Mas se o efeito bateu à nossa porta, é porque de alguma forma nós fomos causadores daquele sofrimento. E passar por uma situação dolorosa, compreendendo-a melhor, nos dá um suporte para que possamos ressignificar aquela situação. Mas aí algumas pessoas também nos falam que, bom, tudo está determinado. Então, tentam contra-argumentar com a lei de causa e efeito de que está tudo determinado, nós não temos ação nenhuma sobre o que acontece. E se nós pegarmos as obras básicas da doutrina espírita, nós vamos compreender que nós renascemos para evoluir, nós renascemos para crescer, nós renascemos para nos superarmos. Não é superar os outros, superar a nossa imperfeição. E um argumento que nós encontramos dentro das próprias obras espíritas é essa questão do destino, está traçado. Então, se está tudo traçado, pensemos. Alguém nasceu para ser assassino? Alguém nasceu com a programação para se suicidar? Alguém renasceu com a programação para ser um ladrão? Não.
isso foi uma escolha. E aí entra o livre-arbítrio. Nós renascemos para superar as imperfeições. E as dificuldades, que são o efeito, a consequência de algo que fizemos no nosso passado recente ou no nosso passado, né, mais longínquo em outras encarnações, são para que possamos nos modificarmos. Então nós todos renascemos com propostas edificantes. E se nós decaímos, recaímos no erro, bom, foi nossa escolha. É o livre-arbítrio. No livro Contos de Apólogo, ditado pelo irmão X a Francisco Cândido Xavier, há uma história de 4 rapazes. Trabalhavam os 4 na mesma empresa. Tinham uma vida que podemos dizer que tinha muita semelhança. Trabalhavam na mesma empresa, no mesmo setor, solteiros, mesma faixa etária. Aqui na Terra, uma situação, poderíamos dizer, muito idêntica. Eles encarnaram os 4 no mesmo acidente. Partiram, deixaram o corpo carnal. A chamada morte, que no Espiritismo, né, nós usamos o termo desencarnar. Deixar o corpo físico, porque o espírito continua a viver. Foram para o plano espiritual. Após um tempo, foram assistidos por um mensageiro amigo, um espírito bem mais evoluído que eles, um espírito com muito conhecimento, com clareza espiritual, que veio orientá-los. Quando ele chegou e viu o primeiro rapaz, ele viu que haviam pontos escuros. E com todo o seu conhecimento, ele identificou o que eram aqueles pontos escuros que estavam em torno daquele rapaz. E aí, disse a ele: eu vejo que tu deixou muitos órfãos na terra, muitas viúvas, tu acabou, né, se apossando de bens materiais que não eram teus ilicitamente, usou de forma imprópria. E é isso então que faz com que esses pontos escuros te acompanhem, porque isso vinha da consciência dele, o que ele tinha causado, a origem. Conversou com ele, fez uma reflexão e depois disse para ele: tu vai voltar para a Terra, tu vai voltar e tu vai te reajustar com quem tu prejudicou, tu vai voltar. Mais uma vez identificou de onde vinha, da consciência também, mas identificou a origem, a causa. E disse a ele: tu lesaste a empresa que tu trabalhava. Lesaste a empresa muitas vezes financeiramente. Embora ninguém tenha descoberto, mas ele carregava na sua consciência e agora na espiritualidade isso denotava. Vai ter que voltar para a Terra também. E tu vai conviver com aquele núcleo de serviço junto àquelas pessoas a quem tu prejudicou, porque toda vez que tu lesa alguém, tu prejudica não só aquela pessoa, mas a todos os envolvidos. Tu vai resgatar débitos de milhares de horas junto a eles, tá, em serviço assistencial também. A consequência. E assim foi. Vem o terceiro rapaz. Ele tinha uma transparência. Não havia assim pontos escuros, nem pontos cinzentos. Só uma transparência, não tinha luminosidade. Ele observou e disse a ele: tu não prejudicou ninguém. Tu não traiu.
tu não lesou ninguém financeiramente, mas tu tem que voltar para a Terra para continuar a tua sublimação, para te aprimorar, para que haja uma identificação maior com o bem. Chega no quarto rapaz. No quarto rapaz era nimbado de um belo esplendor. Era uma claridade que eram uns verdadeiros raios de safira que inundava o espaço. E ele então olhou o rapaz mais uma vez e viu que da sua consciência vinha todo aquele esplendor. E ele disse: tu foste um herói da renúncia. Aos que te maltratavam, tu dava compreensão. Tu sempre deste bom ânimo para todos. Tu deu o teu sacrifício pelo bem de todos. Então, a colheita da tua sementeira te confere a elevação para serviços mais nobres que estão te esperando em outras esferas. Tu não precisa voltar para a Terra. Vejamos. 4 pessoas aqui na Terra que aparentemente iguais, mas que espiritualmente totalmente diferentes. Então, a doutrina espírita vem nos falar de que a nossa consciência, ela não se baseia na aparência. Nós somos aquilo que irradiamos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós somos aquilo que fizemos, as nossas obras, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Senão Jesus teria dito, né? Se fosse aparência, a cada um segundo a sua aparência. Não, não é por aparência. Não adianta parecer bonzinho ou boazinha. Tem que ser, é íntimo, é interior. É aquilo que ninguém vê. É o pensamento que ninguém ouviu, mas que saiu de dentro de nós. Se ele irradia bondade, se ele irradia perdão, se ele irradia compreensão. É isso que vale, é isso que conta. Como crédito, ou na ausência do bom sentimento e do bom pensamento, é isso que conta como débito. Porque nós somos credores de nós mesmos. Assim como nós vamos usufruir de toda a bondade que nós espalhamos, já nesta vida ou nas próximas encarnações. E aqui eu trago uma outra reflexão, porque nós pensamos muito no que nós fomos nas outras vidas. Bom, já fizemos os maus feitos e os bem feitos, e já estamos a colher, mas nós continuamos vivendo como espíritos. E o nosso questionamento é: o que é que nós vamos fazer de nós mesmos daqui para frente? Porque o que nós fizemos, nós não conseguimos mudar os fatos, a nossa história, os ajustes, os desajustes. Mas daqui para frente, sim. Eu quero adquirir débito ou eu quero crédito? E para isso, é preciso redimensionar, ressignificar a nossa forma de agir, a nossa forma de olhar para o outro, para nós. E a doutrina espírita vem nos trazer esse lastro. Porque quando ela nos diz que nós somos espíritos imortais, rumando para a eternidade, com a finalidade de aprimorarmos a nossa amorosidade acima de tudo,
alicerçados pelo conhecimento, nos dá uma dimensão completamente diferente de tudo que nos foi dito milenarmente aqui no planeta Terra. Se nós olharmos em filosofias, se nós olharmos outras religiões, questionamentos que falam numa vida só. Esse é um ponto de vista. Mas quando nós nos olhamos ao longo dos séculos vivendo hoje, e olharmos para além do túmulo, nos olharmos caminhando para frente, bom, aí a gente consegue entender a lei de causa e efeito. E aí nós vamos entender que é sobre os nossos ombros que vão recair tudo que nós fizemos. E o que os meus ombros querem levar? O que eu quero para mim mesmo? A partir do momento em que eu entendo essa ressignificação, essa nova relação com a vida, com a morte, com a imortalidade, para além da matéria, as questões espirituais, a aceitação de que somos espíritos, usando agora um corpo físico, momentaneamente, o nosso respirar tem que ser outro. Esse foi o motivo de Jesus ter vindo até nós. Ele veio nos alertar. Jesus ficou o tempo todo nos dizendo, enquanto esteve aqui na Terra, nos dizendo que a vida ia para além do túmulo. Passam-se 2000 anos. Nós ainda estamos lutando conosco mesmo para aceitar uma lei natural. Porque existe a lei da vida. A morte é a morte do corpo físico. Cada um de nós é definido pela sua consciência. E isso nos separa dos irracionais e nos dá essa dignidade espiritual. Quando nós nos olharmos como seres dignos espiritualmente, todo sofrimento serão espinhos a roçar a nossa pele. Chico Xavier, aliás, como tudo que disse, né, foi de um bom senso inigualável. Se uma frase e a partir do momento em que nós começamos a entender que estamos submetidos à consequência em relação a tudo que fizermos ou que já fizemos, o nosso olhar sobre os nossos sofrimentos familiares serão outros. Aquela criança que renasce com uma deficiência física ou mental. Não há mais desespero. Porque se renasceu uma criança desta forma, dentro do nosso lar, então não há uma causa para que o espírito, nesta vida, está renascendo nesse momento. Nós vamos ver que é um efeito. E se é um efeito que está próximo a nós temos alguma corresponsabilidade. E o que nos cabe? Chorar, nos fazermos de vítimas, olharmos para Deus e dizer, por que só comigo? Sem perceber que a dor bate em todas as portas, em todos os lares, em todos os corações. Não. Se nós queremos ressignificar as nossas existências, nós podemos não ter uma compreensão plena dos fatos que levaram aquele espírito a renascer dentro do nosso lar com aquela deficiência física ou mental. Mas nós teremos a resignação
nós teremos a compreensão de que existiu alguma coisa no pretérito. E nós aprenderemos a desenvolver a amorosidade por aquele espírito, dando-lhe suporte, não só financeiro, mas suporte emocional, suporte moral, para que passe por tão dura provação, para que novas relações se estabeleçam. No livro Espinho da Insatisfação, há um caso assim. O rapaz, que no Brasil, lá na década de 60, era o primor da casa. A mãe, muito feliz, pessoa de posses, casou as duas filhas com pessoas de posses. O que ela vislumbrou para o filho? Que ele casasse com pessoas de posse. E tendo posses, o menino fez medicina, tudo que a mãe queria um filho médico. Então, posses, vida perfeita, o filho médico. E o rapaz se apaixona por uma operária de uma fábrica. Não tinha posses. Pouco estudo. Foi complicado, porque os planos daquela mãe não tinham sido frustrados. Então, aquela mãe fez uma campanha massiva em cima do rapaz, que deixasse a moça, que não casasse com a moça, que não, e que ela ia morrer de desgosto, e uma chantagem emocional, e as irmãs fizeram, e os cunhados fizeram, porque não tinha nada a ver com eles, com a posição social, e que aquela moça ia acabar com a vida dele, de uma forma que o rapaz, que já tinha proposto até noivado para a moça, terminou o relacionamento. Não porque ele não a amasse, porque ele não suportava mais a pressão dentro de casa e ele não queria ser culpado pela morte da mãe. De desgosto. Ele era um bom filho. A moça se desesperou e o que fez? Deu um tiro na boca. Se suicidou. Desencarnou. Passam-se alguns anos e o rapaz teve muita dificuldade para conseguir conviver com a situação. A família pisava em ovos, não falava no assunto, porque todos sabiam lá nas suas consciências que tinham uma corresponsabilidade com o que a moça tinha feito. O rapaz então casou com a moça conforme o olhar da mãe pretendia. Moça de posses, excelente cultura, casaram, tiveram uma menina. Vocês imaginam como era a menina? A menina tinha uma enorme fenda no céu da boca. A menina tinha uma deficiência mental, a menina tinha deficiências motoras. Era a antiga namorada que voltava como filha. Voltou como filha. E aquela que não a quis como nora, que agora é avó, era a pessoa que mais se dedicava àquela neta, porque precisava de muitos cuidados. Aquela avó passou a amar aquela neta, a cuidar daquela neta, a zelar por aquela neta, a paparicar aquela neta. E o pai era de uma amorosidade extrema. Conhecedor da medicina, procurava os melhores tratamentos e sempre presente na vida da filha. Lei de causa e efeito. Todos os responsáveis estavam envolvidos na ressignificação do afeto. Não mais o preconceito, não mais a distinção, não mais o distanciamento, mas o acolhimento. Porque o espírito era o mesmo, o corpo era outro. Estavam refazendo os laços, novos papéis.
para finalizar, que possamos sair daqui nos perguntando: qual o meu novo papel nesta encarnação, na minha família? Qual o meu novo papel nesta encarnação, junto aos meus vizinhos? Qual o meu novo papel no meu local de emprego? Qual o meu novo papel neste novo corpo que ganhamos nesta encarnação, na sociedade em geral? O que precisamos ressignificar? Quais os afetos precisamos ressignificar? Que tenhamos força e coragem para ressignificar. Mas saibamos que a doutrina espírita nos dá um lastro de conhecimento para que possamos refletir sobre isso, imenso, inigualável. Para terminarmos, então, vamos fazer uma prece. Pedindo a Deus que abençoe os nossos irmãos que em nossos lares ficaram, que abençoe os nossos irmãos que estão em sofrimento, que abençoe a todos aqueles que vertem lágrimas pelo desconforto da dor e que a compreensão possa inundar os seus olhares. Mas também nós te agradecemos, Pai Celestial, por conhecermos a doutrina espírita, que mudou completamente o rumo das nossas existências. Bendito o momento em que os primeiros ensinamentos sopraram nos nossos ouvidos, adentraram no nosso coração. Que sigamos firmes, com coragem, e que o discernimento seja presença em nossas vidas. Que assim seja.